Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Estou com muita saudade e vou matar essa saudade através dessa aula aqui, tá bom? Desde o início do nosso segundo capítulo, nós temos trabalhado sobre os textos informativos e opinativos, certo? Trabalhamos sobre o gênero notícia, reportagem, artigo de opinião e crônica. E hoje eu vou entrar num assunto que eu acho super útil e bem interessante nesse momento, que são as fake news. Nós já havíamos trabalhado sobre esse assunto ano passado e veio em boa hora a retomada, né? Primeiro, o que é fake news? Então, é um termo, né, no caso em inglês, que é utilizado aí para denominar as notícias falsas que circulam aí na internet, através dos aplicativos aí de comunicação. Então, WhatsApp, Telegram, Messenger, qualquer coisa aí que é utilizado como meio de comunicação, rede social, as pessoas utilizam para disseminar essas informações que não são verdadeiras, né? São boatos muito apelativos, então os títulos eles querem mexer com o emocional daquele interlocutor, né? De quem está lendo, de quem está ouvindo. Então é chamativo, tá? As fake news são chamativas. Qual a motivação de se criar uma fake news? Acredita-se em vários motivos, mas a maioria que seja por questão política. Cria-se uma informação falsa sobre certa pessoa para que a reputação daquela pessoa seja abalada e que outra cresça em cima dessa desmoralização alheia, certo? Esse termo, ele não quer dizer que não existia fake news antes, mas esse termo ganhou força a partir da eleição de 2016, a eleição americana, em que o candidato Trump teria espalhado fake news em relação a Hillary Clinton, né? Tanto que depois ele teve problemas em relação a isso, mas eu não sei se deu alguma coisa, então acho que não. Em que foram lançadas muitas fake news em relação a Hillary Clinton, tá? Agora, por que as fake news se espalham, gente? A gente sabe que é errado, mas por que elas espalham? Porque elas são extremamente persuasivas. Elas mexem com o emocional das pessoas. Então, a tia lá do WhatsApp recebe a mensagem, ela lê assim: nossa, meu Deus, que absurdo, eu tenho que ser a primeira da família a compartilhar essa informação. Não quero nem saber, não quero nem ler. Ela nem clica na informação, ela compartilha. Por quê? Porque ela foi comprada já com o título. O título não faz isso, não te prende a atenção. Então você já está cheio de desconfiança, né? Já está esse clima de desconfiança, essa tensão política, de todas as formas. Chega para você uma notícia sobre aquilo, ela vai de encontro ali, ao encontro, na verdade, como que você estava desconfiado, você passa para frente sem nem verificar, nem pesquisar, né? Isso é muito perigoso, muito perigoso. Então, o que é importante nesse momento da gente disseminar, né, como pessoas que estão estudando, pessoas que estão aí servindo como mudança, né, para o mundo, o que a gente tem que fazer nesse momento? Saber identificar as notícias falsas e, se possível, ajudar ali o próximo também a repensar na hora de repassar uma informação assim, né? O que ela tem que fazer? Considerar a fonte, várias fontes aí questionáveis. Verifique, dá uma olhadinha, né? O título, não fica só no título, não, abre o link, dá uma lida, é isso mesmo? O título está muito relacionado ao conteúdo ou ele é só sensacionalista? Verifica o autor também, pesquisa, quem é essa pessoa aí? Ela é confiável? De onde está surgindo isso aí? A pessoa vem lá do Cazaquistão e está falando lá do Brás, em São Paulo? Qual é o conhecimento que essa pessoa tem sobre isso? Ela está aqui no Brasil? Né? Fontes de apoio. Quais as fontes de apoio dessa notícia? Está baseada em pesquisa, em dados, estatística ou é por achismo? Achismo não é conhecimento, né?
verificar a data. Muitas vezes a gente recebe uma notícia que ela é antiga, então às vezes ela não tem mais validade para o dia atual. Então, desconsidera, né? Vamos observar isso aí também. É uma piada, às vezes é só uma ironia, né? Vocês conhecem um site chamado Sensacionalista? É um site que cria notícias falsas, mas com o intuito de fazer uma crítica, só que com humor, né? Uma sátira. Então é um grande mal da nossa geração a falta de interpretação, né? As pessoas leem, mas elas não são capazes de pegar uma ironia, elas não são capazes de fazer uma analogia, né? Então falta muito conhecimento de mundo aí, às vezes falta interpretação, certo? Preconceito, aquilo ali que você está recebendo é útil mesmo? Ela não está ali só para tentar, como é que se fala, queimar o filme de alguém? É necessário? Aquilo ali é útil, é válido? Repense aí os valores, né, que estão sendo utilizados nessa notícia. Consulte especialistas, existem sites que fazem esse exame aí das notícias, se elas são fake ou não. Então, é coisa rápida, joga lá, eles captam as palavras-chave e já jogam lá e te mostram se aquela notícia é verdadeira ou não, tá bom? E é muito importante que a gente tenha que ter ciência sobre a gravidade e as consequências da divulgação de uma fake news. Então, um estudo realizado aí pelo MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, não embolei todo, mostra que as fake news se espalham 70% mais rápido que as notícias verdadeiras e atingem um público 100 vezes maior. Ou seja, para consertar isso aí é mais devagar, né? E para atingir o mesmo público também não vai conseguir. Então, para consertar é muito mais complicado. No Brasil, não existe aí, o fake news não é ainda um crime, tá? Embora já existam projetos aí tramitando. Porém, não é oba-oba. As pessoas que publicam, compartilham em fake news, elas podem responder aí a crimes de injúria, difamação, calúnia. Então, muito cuidado com essas coisas que são compartilhadas. E aí eu vou trazer para vocês alguns exemplos em relação às consequências que vão desde não é só atrapalhar, né, falar mal da pessoa, pode levar à morte, gente. Fake news pode levar à morte, é grave. Então, esse caso aqui é de 2014, já tem um tempinho, mas até hoje eu fico assim impressionada com ele. Então, é um caso de uma dona de casa que depois de boatos, né, de que ela foi confundida com uma outra mulher e supostamente essa mulher sequestrava crianças para utilizar em rituais de magia negra. Essa dona de casa foi confundida, foi espancada por transeuntes, né, e morreu, acabou morrendo, deixou filha, tinha filha em casa, morreu por conta de boato. Então isso é muito grave, é muito grave. Eu lembro que ano passado eu comentei com você sobre essa questão do autismo, a relação entre as vacinas e o autismo. Essa informação aqui eu retirei do site do Ministério da Saúde, tá? Então ele explica melhor de onde surgiu essa fake news aí sobre vacina e autismo. Então, houve um estudo em 1998 em que havia essa preocupação entre a vacina e o autismo, que né, existe ainda muita pesquisa para tentar entender as causas do autismo, então houve essa preocupação aí, será que causa, será que não? Só que esse estudo, que foi publicado inclusive numa revista científica, depois ele foi considerado falho, né? Então houve uma retratação, falou-se que isso não era verdade, o estudo não estava correto, porém o que permaneceu foi a disseminação inicial, né? Então colocou medo em todo mundo, ficou aquilo dali, a retratação não voltou. O que ficou foi a queda e o abalo inicial, né? Então não há evidência, gente, em pesquisa, em nada de que vacina causa o autismo, tá?
O que se entende é que ele é uma causa genética. Só que aí, ó, a coisa vai perdurando. Então, isso aqui essa notícia de 2019 está falando aí que o fake news, que é de 99, 98, ainda vem trazendo essa rejeição aí à vacina. Isso não é só no Brasil não, tá, gente? É no mundo todo. Essa questão repercutiu no mundo inteiro. Aqui no Brasil, esse ano já teve morte por conta de sarampo, né? Não havia tido morte, acho que era há 20 anos que não havia morte no Brasil por conta de sarampo. Ah, não, tinha tido sim, esse ano que é o primeiro. Mas olha o número, ano passado 17 mil ocorrências e 14 mortes por complicação, sendo que existe vacina e ela é de graça, de graça. Gente, e não é pessoa desinformada, não instruída, são pessoas às vezes bem estudadas que entram nessa aí, tá? Esse site também aqui, a Agência Brasil, é um site bem confiável, tá? Agora que a gente está nesse momento de coronavírus, gente, isso é muito importante. Vocês estão em casa, né, com a família. Vamos avaliar muito bem o que a gente recebe. Então, trouxe aqui um exemplo que aconteceu lá no Irã, né? Isso aqui foi lá no início de março ainda. Lá é um país muçulmano, né? As pessoas lá são islâmicas. Então, eles não podem beber bebida alcoólica, porque a religião não permite. E aí, esse início, né, esse medo do novo coronavírus, houve boato de que se tomasse álcool puro, esse que a gente utiliza para limpeza, a pessoa aí se protegia, ou enfim, ou se curava. É claro que isso não era verdade, né? Então, 40 pessoas, mais de 40 pessoas morreram por conta disso aí, intoxicação. Então, nesse momento, eu peço a vocês muita atenção, muita capacidade de analisar. Nono ano, vocês estão chegando nesse patamar, não só agora, né? A gente vem carregando essa carga toda aí para analisar e principalmente passar o conhecimento para frente. O conhecimento, eu acho que ele só é válido se ele é transmitido. Então, transmitam essa capacidade, esse poder de criar a dúvida. Será que é isso mesmo? Vamos ler este novo? Onde você leu isso? Não vamos acreditar em qualquer coisa, né? A ciência está aí para mostrar para gente. Pesquisem, não considerem o achismo. Existem dados, existem fontes. Então, nesse momento é super importante vocês, como recebedores dessa informação, também sejam transmissores dela, tá? De informação, tá bom? Gente, por hoje é só então. Vou passar uma atividade para vocês relacionada ao fake news. Vou colocar no Educaribox, tá bom? Um beijão, até sexta.